você sente, o que você percebe? Eu estou te falando, eu te vejo, homem valente. E para funcionar, basta Deus dizer. Para funcionar, basta Deus estar aí. Homem valente. Não, mas o senhor tem que entender, eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou isso. Homem valente, vai. Só isso. Há uma palavra. E nós aprendemos a diferença entre bênção e maldição. O que é bênção? É uma palavra lançada que vai se cumprir. E o que é maldição? É uma palavra lançada que vai se cumprir. Qual a diferença? Uma negativa, a outra positiva. Ambas são palavras em processo de cumprimento. Jesus amaldiçoou uma árvore e disse, seque. No dia seguinte passou, a árvore estava seca. O que era aquilo? Os discípulos disseram, a árvore que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, o Senhor lançou uma palavra e essa palavra está gerando aquilo para que ela foi enviada. Isso é maldição. E o que é bênção? É Deus dizendo, eu te fiz frutífero. Dentro do seu DNA tem uma ebulição. Tem algo acontecendo, dizendo, você vai frutificar. Está na tua trajetória, está na tua carreira. Agora a pergunta é, você vai acreditar em quê? Em que palavra vocês creram? Bom, isso é a palavra do domingo passado, a de hoje é outra. Então a primeira verdade que nós estabelecemos acerca da missão da igreja é que ela foi criada, é um instituto criado por Deus, um organismo criado por Deus. E ela tem no seu DNA uma bênção dizendo, seja frutífero. Frutifique muitíssimo. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Isso não existe no dicionário de Deus, não consta essa palavra lá. O que consta é, eu te criei para ser frutífero e muitíssimo frutífero. Qualquer coisa fora disso é anomalia e precisa ser corrigido. Como é que começa a ser corrigido? Em que palavra você creu? Tudo começa aqui. Em que palavra você creu, em que palavra você ouviu, em que palavra você se fundamentou, tudo começou aqui, tudo termina aqui. Quando Adão pecou e se escondeu de Deus, e Deus veio procurá-lo na viração do dia, Deus disse, Adão, onde tu estás? Adão estava escondido. Deus perguntou, a quem você andou ouvindo? Deus disse, alguém plantou uma semente que não foi a que eu plantei. Alguém disse algo que não foi o que eu disse, e você creu no que alguém disse, não no que eu falei. Como é que eu sei disso? Porque você tem medo. Medo é característica que você está ouvindo quem não devia. Medo é característica que o seu coração está carregado de coisas que não foi Deus que deu. Em que palavra vocês crerão? A frutificação começa aí. Que palavra você crê? Que palavra formatou você? Ok? Então a primeira coisa que estabelecemos é que a igreja foi criada para ser frutífero. Para ser frutífera. Então, veja bem, qual a nossa missão, para que existimos, estamos aqui para fazer o quê? Queridos, essas verdades são tão importantes, porque se nós deixarmos de fazer aquilo que é a nossa missão, nós deixamos de ser quem somos. Isso é tão importante, porque nós aprendemos também domingo passado, que algo só é criado porque já existe uma missão para ela. O simples fato de você estar vivo significa dizer que há uma missão para você. Não há nada criado que não haja um propósito para ele. Ok? O simples fato de você estar aqui implica que você tem uma missão. E se você não viver a missão que você tem para viver, você deixa de ser você. Do mesmo modo é a igreja. Se a igreja não faz o que foi chamado para fazer, ela deixa de ter sentido. Para que ela existe? Ok? Então vocês concordam que isso é algo importante? Qual é a nossa missão? Estamos aqui para fazer o quê? Para que existimos? Quando Deus nos criou, já havia algo preparado para nós fazermos. Então, eu preciso que os meus irmãos observem sobre qual é a nossa missão. Mateus capítulo 22, bota aí, Wesley, por favor. Vamos ver aqui os textos básicos da nossa missão. Estamos aqui para fazer o quê? Mateus capítulo 22. Cadê os meus assessores, aleluia? Vai dar certo? É porque a internet aqui é lenta, irmão. É 0,25 gigabytes. Deixa eu ver aqui. Vamos ler?
Isso aqui é o... Não, eu quero o capítulo 22, versículo 37 a 40. Isso, mas eu vou terminar de pregar ainda hoje. Vocês acreditam nisso? E... Diga que vai dar certo. Isso, agora sim. É porque os meus irmãos estão pegando o jeito ali. Então, Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 40. Vamos ler junto. E disse Jesus: cadê o outro? Diga que vai dar certo. É até o 40, Vaz. Isso. Isso não é só clicar não, gente. Vai dar certo. Outro. Pro... Amém. Muito bem. Então, esse capítulo, esses versículos que nós lemos, eles se referem aos dois maiores mandamentos, aos mandamentos mais importantes de toda a Bíblia. Então, a nossa missão, ela está escondida aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, pensamentos, emoções, força e etc. E amarás outro semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você observa o seguinte: estamos aqui para fazer o quê? Existimos para quê? Existimos para amar a Deus. Ok? Esse é o primeiro mandamento e o mais importante mandamento. Existimos para amar a Deus. Primeiro, se nós deixarmos de amar a Deus, a nossa existência como igreja perde o sentido. A missão de algo é tão importante que, se ela não realizar aquilo, ela deixa de existir, ela deixa de ser quem ela é. Ok? Isso fala de nós como pessoa e fala de nós como instituição, como igreja, como agrupamento das pessoas que servem a Deus. Ok? Então, qual é a nossa primeira missão? Amar a Deus. Como é que a gente ama a Deus? Nós amamos a Deus por meio da adoração. Ok? Amamos a Deus por meio da adoração. Por causa disso, é que nós insistimos na intimidade. Nós insistimos na vida de oração. Ok? Então, se nós não praticarmos a intimidade com Deus, todo o resto da nossa missão fica comprometido. Nós fomos chamados para Ele. Ok? Fomos chamados para Ele. Então nós precisamos aprender sobre adoração, sobre intimidade com Deus, sobre gastar tempo com Deus e Sua palavra. Nós precisamos gastar tempo para nos relacionar com Deus. Ok? Quando nós terminamos o culto, nós dizemos que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Veja bem, o amor de Deus, nosso Pai. Como é que eu vou conhecer o amor de Deus, nosso Pai, se eu não me relaciono com Ele? E como é que eu me relaciono com Deus? Por meio da adoração. Por meio da oração. Se eu não pratico estas coisas, eu não me relaciono com Deus. Eu não vou conhecer sobre o seu amor. Qual é a outra verdade? A graça do seu Filho. Se eu não conheço a graça do Filho, eu não vou conhecer o amor do Pai por mim. Se eu não tenho a comunhão com o Espírito Santo, eu não vou ter acesso a essas outras coisas. A última expressão é comunhão do Espírito Santo. Essa palavra comunhão é koinonia. É relacionamento, é intimidade, é comer junto, é andar junto, é conversar, é dialogar. Koinonia. Ok? Então há uma expectativa no relacionamento com Deus de que haja intimidade, de que você conheça a Deus. Ok? Vocês sabem que
Um dos menores comentários na Bíblia sobre um determinado homem é o comentário que é feito sobre Enoque. O cara tem 2 versículos, mais ou menos, sobre a vida dele. Não é assim? Enoque. 2 versículos. Mas os versículos que tem sobre Enoque é: e Enoque andou com Deus. Brinquedo, um negócio desse? Meu Deus do céu. Precisa ter um livro escrito sobre o homem? Não. O que Deus se encarregou de registrar acerca de Enoque. Quem é Enoque? Aquele que andava com Deus. Qual é a segunda informação que tem sobre Enoque? E este alcançou testemunho de que agradara a Deus. Qual é a terceira informação? E Deus para si o tomou. O que é isso? A igreja. Qual é a primeira missão da igreja? Ande com Deus. Qual é a segunda missão da igreja? Alcance testemunho de quem agradou a Deus. Terceira, deixe Deus te arrebatar. Deixe Deus te levar para junto dele próprio. Amém, irmãos? Então veja, qual é a nossa missão? Para que existimos? Para adorar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Sabe de onde é que vêm os nossos problemas? Quando as coisas começam a tomar o nosso amor e não Deus. Nós ouvimos uma pregação da pastora Thalita Pereira, recentemente. Vimos isso na célula, nos líderes de célula. Entre os líderes de célula. Posso estar confundindo as ministrações? Não, acho que não. Mas ela falou sobre por que algumas coisas têm que ter o primeiro lugar na nossa vida. Ela fala sobre prioridade. Buscarás, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas virão por acréscimo. Irmãos, então é assim, é 2 blocos, Deus e o resto. Vocês estão comigo? Deus e o resto. Ou você ama a Deus, ou você ama o resto. Se eu inverter as coisas, é aí onde começa a confusão. É aí onde começam os destroços nas nossas vidas. Quando nós perdemos a nossa missão. Nossa missão número 1 é amarás, pois, o Senhor teu Deus acima. Pergunta é: eu amo o Senhor meu Deus acima da minha namorada? Eu amo o Senhor meu Deus acima das minhas paixões, das minhas carnalidades? Eu amo o Senhor meu Deus acima dos meus amigos? Eu amo o Senhor meu Deus acima do dinheiro? De 1 a 10, em que escala está Deus? E como é que eu vou saber, pastor, se eu estou amando a Deus ou não? É simples. Em que você dedica o seu tempo? É simples. Aquilo que nós dedicamos tempo é a prova do nosso amor. Se nós dizemos que amamos e não dedicamos tempo, perdão, não existe amor. O amor exige dedicação de tempo, de atenção, de olho no olho. Vocês estão comigo? Então, se eu não tenho dado tempo para Deus, implica que Deus não é prioridade. Aquilo que eu dou meu tempo é minha prioridade. Ponto final, não tenho o que discutir. Algumas pessoas dizem: quando eu ficar velho, eu vou servir a Deus. A gente sabe que isso nunca vai acontecer. Porque se eu não sirvo a Deus hoje, não vou servir amanhã. Existem pessoas que têm a ilusão de dizer assim: quando eu tiver para morrer, eu me arrependo. Uma cilada, isso é um engano. Não, veja, os piores, eu diria que os piores bandidos, que estão matando, arrombando, violentando e fazendo absurdos na terra, eles em algum momento foram da igreja. Passaram por aqui. Ouviram o que você ouve e até ensaiaram adorar a Deus. E até entregaram seu coração por um tempo a Deus. Mas de repente, começou a haver pequenos desvios. E a rota dele foi mudada. Preste atenção nisso que eu estou lhe falando. Pequenas mudanças na rota podem te levar para lugares que você não consegue achar o caminho de volta. Pequenas mudanças na rota. Qual é o segredo então? Priorize aquilo que tem prioridade. Priorize aquilo que vem em primeiro lugar. Buscarás, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e as demais
coisas. É o reino de Deus e as demais coisas. É Deus e as demais coisas. Não é as demais coisas e Deus. Vocês estão comigo? Então é importante, quando a gente quer arrumar a nossa vida, colocar as devidas coisas nos seus devidos lugares. Deus tem prioridade. E a pergunta é exatamente essa: Deus tem prioridade na sua vida? Em que lugar de 0 a 10 Deus está na sua vida? Que tempo você dedica a Ele? Então veja, os dois mais importantes mandamentos são esses: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Estão comigo? Muito bem. Nós estamos falando sobre a nossa missão. Por que que nós existimos? O restante do versículo diz, o outro mandamento igual, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Aqui está a segunda parte da nossa missão, o próximo. Estão comigo? Amar o próximo. A gente sabe que, se nós não amarmos a Deus, nós nunca iremos amar ninguém. Se nós não amarmos a Deus, nunca iremos amar ninguém. O que coloca o nosso amor em equilíbrio é se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, o nosso amor para com o outro vai estar em desequilíbrio. Existem ídolos que assumem o nosso coração. Às vezes é marido, às vezes é filho, às vezes é a nossa carreira. Uma série de coisas pode assumir o lugar de Deus. E então nós dizemos: eu amo tanto o meu marido, eu amo tanto a minha esposa. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você não ama sua esposa, não ama seus filhos. Esse amor, ele é defeituoso, ele é um amor problemático. O amor genuíno, ele insiste que Deus seja prioridade. Se Deus não estiver no lugar dele na sua vida, o resto está em desequilíbrio. Qual é a decorrência disso? Se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou amar a mim mesmo. Quando é que eu vou amar a mim mesmo? Se eu amar o Senhor acima de todas as coisas. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, a consequência disso é que você vai se amar e se respeitar. Eu me lembro de um depoimento de um homem que eu conheci há pouco tempo, muito interessante. Esse homem, ele era viciado sexual. Ele era viciado. E isso era um problema sério na vida dele. Problema sério, porque esse hábito dele puxava ele para uma série de coisas, não é? Para bebida, para drogas, para uma série de coisas. O descontrole sexual empurrava ele para tantas outras coisas. E então, quando esse cidadão, que já tinha ficado com, sei lá, Deus sabe lá quantas mulheres, encontrou uma irmã. E se apaixonou pela irmã. E a irmã botou as regras como deveria ser. E agora você imagine, um homem que era deturpado na sua vida sexual, agora encontrou uma criatura que diz que não pode brincar. Como assim? Eu disse: bom, se você me quiser, é assim. Mas eu não consigo viver sem isso. Problema seu. Você vai ter que se converter, servir a Jesus, controlar esse seu negocinho aí. E quem sabe um dia, pode ser, que a gente viva. E a mulher permaneceu firme naquilo. Sabe quem foi que libertou ele? Ela. Porque ela sabia quem ela era. Você ama a Deus, você se ama. Eu sei quem eu sou, qual é o meu preço, qual é o meu valor, quais são meus princípios, baseado em que palavra eu ando. Isso deixa o mundo tonto. Como assim? Você não sabia? Quem ama a Deus se equilibra. Desamar, deixar de amar a Deus, acaba com você por dentro. Qualquer um
leva você, qualquer estilo de vida arranca você, não tem firmeza, não tem solidez, não tem nada. Jesus falou, se você fizer o que eu digo, você é casa firme, ninguém te derruba. Mas como é que começa isso? Relacionamento com Deus. Eu amo a Deus. O resultado disso, eu vou me amar. E qual é o resultado disso? Você vai estar pronto para amar outro, porque quem não se ama não pode amar ninguém. Vocês se lembram da tragédia que aconteceu recentemente agora no shopping, não é? Tragédia, 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 tragédia. Eu não sei dos detalhes, mas o que se fala é que era um caso passional. O cidadão, sei lá, algum problema no relacionamento que não deu certo por alguma circunstância que eu não sei. E o cara foi na loja, matou aquela com quem ele se relacionava e depois se matou. E por muito pouco não matou uma terceira, né? Veja que situação. Ele matou a pessoa com quem ele dizia que amava e depois se matou. Pergunto, ele amava quem? Não existe amor, querido. Você compreende? Não existe amor. O que é que existe? Uma emoção sem controle. Uma coisa estranha que não é amor. Quando é que existe o amor? Quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, o resultado disso é que eu vou ser transformado à imagem dele. E qual é a consequência disso? Eu vou amar o próximo. Então, quando é que eu consigo amar alguém? Quando eu me amo, quando eu amo a Deus. É simples assim. Ok? Por isso que não existe amor genuíno fora de Deus. Pois bem, isso aqui é uma longa história. Mas, vocês estão compreendendo? Nós existimos para quê? Primeiro, amar a Deus. Existimos para quê? O resultado disso, amar o outro. Como é que nós amamos o outro? Eu quero que você abra então agora, irmão, por favor, em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Como é que nós amamos o outro? Oh, Jesus, isso, aleluia, agora foi mais rápido. Melhorou. Vamos dizer junto, portanto. Isso, vai lá. Olha aí, que coisa linda. Então, muito bem, como é que nós vamos amar o próximo? Amar a Deus, amar o próximo. Como é que nós vamos amar o próximo? Jesus disse, você precisa ensiná-lo a obedecer a Deus. Percebe que a gente voltou para o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo? Ensine-o o caminho de obedecer a Deus. Por quê? Porque nisso consiste o princípio da vida. Então Jesus disse, ide por todo mundo. Cadê Vaz? Pode deixar lá o versículo. Ide por todo mundo. Se eu me acostumar com esse projetor, vai ficar difícil. Não vou ler mais a Bíblia, irmão. Vamos lá. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Então, qual é a segunda parte da minha missão? A primeira parte da minha missão é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte? Ensine os homens acerca da obediência a Deus. Faça discípulos. Estão junto comigo? O primeiro mandamento é fazer discípulos? Não. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque no relacionamento com Deus, a primeira coisa é cuida de ti mesmo.
e da doutrina. Assim tu salvarás quem te ouve e a ti mesmo. Estão comigo? Então o primeiro mandamento não é ir e fazer discípulo. O primeiro mandamento é ame o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Você veja que Jesus olhou para as pessoas e disse assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então escuta, você que está cansado e sobrecarregado, ele disse: vinde a mim. Não é assim? Vim a mim para quê? Para você encontrar descanso para a sua alma. Vim a mim para quê? Para que você aprenda de mim. Estão comigo? Depois que Jesus fez esse convite, a outra palavra dele foi: agora ide. Mas o convite dele primeiro é que você venha a ele, uma relação pessoal. Depois você tem uma relação com as outras pessoas. Então o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo mandamento é faça discípulos. Faça discípulos. Então você está entendendo com clareza qual é a nossa missão como igreja. Se nós deixarmos de fazer essas coisas, nós deixamos de ser igreja. Nós perdemos o propósito e o rumo por que existimos. Então nós existimos para adorar a Deus e depois nós existimos para ensinar os homens a obedecer a Deus. Então, se eu fosse resumir a nossa missão, eu diria: qual é a nossa missão? Obedecer e ensinar a obedecer. Obedecer e ensinar a obedecer. Se nós fizermos isso, nós cumpriremos a nossa missão. Uma segunda parte da nossa missão está, cadê você? Em Lucas capítulo 10, 25. Bota aí, Vaz. Isso. Vai dar certo. Vamos cantar uma música. Meu Deus. Eis que se levantou um certo doutor da lei, vamos lá? É bonito ver vocês lendo a Bíblia. Aleluia! Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse ano, líder de célula, levanta a mão. Fica de pé. Olha aí. Cadê? Júnior, vem cá, Júnior. Quem são essas pessoas? Vira, vaso. Quem são essas pessoas aqui? Líderes de célula. São os nossos campeões e nossas campeãs. Aplaudam a eles. Parabéns. Eita, vaso. Pode sentar, irmãos. Nós vamos fazer esse ano um plano de leitura anual da Bíblia. Quero ver se a gente não lê Bíblia. Quero ver. Os líderes de célula vão implantar esse projeto dentro das células. Você que não está dentro de uma célula, você é TGF esquisito. Você que não está dentro de uma célula, você é um TGF com defeito de fabricação. A não ser que você não possa, por hipótese alguma, estar numa célula. Aí a gente diz que o defeito depois pode ser corrigido, né? Quando as circunstâncias favorecer para você estar dentro da célula. Então, toda a igreja precisa estar dentro da célula. Todo projeto da igreja passa por dentro da célula. Se você não participa da célula, você não sabe o que é que acontece dentro da sua igreja. Entende? Então, para ter uma relação forte com a igreja, você precisa estar dentro de um pequeno grupo para se edificar junto com os seus irmãos. Então, nós vamos fazer um projeto de leitura anual da Bíblia. Tantos capítulos, todos os dias. Quando for em fevereiro,
nós vamos ter lido a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Ok? Enquanto isso não chega, a gente vai ler aqui. Então leiam junto comigo, vamos lá. E eis que... Amém, tá bom, até aí. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Vamos dizer junto, e cuidou dele. Então veja, os três, vamos dizer assim, os três tópicos fundamentais da nossa missão: adorar a Deus, ensinar a obedecer, que é fazer discípulo, é discipular pessoas. Estão comigo? Ensinar é discipular pessoas. E um terceiro momento da nossa missão é cuidar dos que estão em estado de vulnerabilidade. Estão comigo? Cuidar dos que estão em estado de vulnerabilidade. As pessoas que estão em estado de vulnerabilidade são imensa, uma quantidade imensa de gente que está em estado de vulnerabilidade. A igreja TGF pode cuidar de todos eles? Claro que não. Mas em alguma medida nós podemos fazer alguma coisa por aqueles que estão em estado de vulnerabilidade. E aí eu quero que você preste atenção a essa palavra. Estado de vulnerabilidade não quer dizer ser pobre. Existem pessoas que estão orando a Deus todos os dias para ser pobre. Porque o estado deles, para ser pobre, ainda precisa enriquecer muito. Você compreende? Quem são essas pessoas? Pessoas em estado de vulnerabilidade. Não são pessoas que passam por dificuldades. Todos passam por dificuldades. Então existe uma diferença entre o pobre e aquele que está em estado de vulnerabilidade. Esse cara estava caído, ferido, deitado à beira do caminho. Se não fosse o bom samaritano, ele morreria. Isso é um estado de vulnerabilidade. São pessoas que precisam de socorro. Se esse socorro não chegar, eles morrem. Ok? Então, faz parte da missão da igreja socorrer pessoas. E nesse sentido é nós servindo a outros. Graças a Deus, na igreja nós temos, Samuel, não fez diferença, fez? Vem cá, vem cá.
Sobe aqui para tu ver. Os pequenos frascos saem os melhores perfumes, não é não, meu filho? Amém. Aleluia. Faça uma camisa com essa frase. Brincadeira, brincadeira. Hã? Noivou. Eita Deus! Tá dando certo, TGF tá crescendo, aleluia. Um monte de gente grávida aí. Não, tenha calma, não é assim não. Amém. Samuel tem o projeto Céus Abertos na igreja, né? Não, Céus Abertos é o nome do projeto, né? Não é Céus Abertos na igreja, não, é Céus Abertos. E esse projeto Céus Abertos, ele trabalha fazendo muitas coisas, né? Entre elas, cestas para pessoas em estado de vulnerabilidade, né? Não são pessoas pobres, são pessoas em estado de vulnerabilidade, ok? Cestas, às vezes evento para criança, às vezes de beleza, né, Samuel? Cortando o cabelo, fazendo cor do tipo. O que mais que nós já fizemos? Almoço, né? É uma forma simbólica. Um almoço vai resolver o problema daquela pessoa? Vai não. Mas é legal, não é não? Eu acho. Não foi legal? Eu achei. Quando a gente... O cara não vai resolver o problema, daqui a pouco o cara vai estar com fome de novo, né? Vai estar. Mas, gente, é muito bom. É muito bom. A gente chegou numa quadra esportiva e os irmãos prepararam aquele monte de comida lá. E saiu anunciando as pessoas para elas virem comer. E teve gente que veio, um monte de gente com vergonha, porque não é orgulho você estar em estado de vulnerabilidade, né? Ninguém quer estar nesse estado, as pessoas querem sair desse estado, né? Senta, meu filho, obrigado, viu? Então não é confortável, mas pessoas vieram. E depois que vieram, tinha uma lembrancinha para eles, tinha um abraço amigo, tinha uma oração. Foi lindo aquilo ali. E depois, quando as pessoas começaram a ver aquele movimento, o que é que está acontecendo aí? Ninguém me falou, eu não vi, não sei o quê. Eu digo, amado, é tarde, já comemos, foi tudo aí. Mas brincadeira, foi não, era muita comida, sobrou comida, os irmãos ainda entraram na Kombi do milagre. Cadê o Aleph? Está ali a mãe, não está o Aleph, mas está a mãe. Tá, cadê o Aleph? Pois bem, eles entraram na Kombi do Aleph e eu acho que ainda foram deixar alimento em casa de pessoas. E chegou em casas que era 3 horas da tarde, não tinha comido nada ainda. E ele disse, pois acabou de chegar. Creme de frango, arroz, farofa. O que a senhora que tem aqui é muito, não sei o quê. Suco, refrigerante, pai. Pronto, foi bênção, oramos por você, etc. E é bênção, cara, é bom demais. Então, fizemos também lá em Catunda, né, irmãos? Catunda, longe, irmão, muito longe, mas fomos. Um monte de criança dentro de uma quadra esportiva. Foi lindo, maravilhoso, emocionante. Você tem noção do que é fazer isso. Então, veja, a missão da igreja é adorar a Deus. A missão da igreja é ensinar a obedecer a Deus, fazendo discípulos. Mas a missão da igreja também é aproximando-se, cuidou das feridas, passou pomada, pôs sobre a sua cavalgadura, que hoje é carro, moto, jumento, bicicleta, levou para a igreja e cuidou dele. Para sempre? Não. Na hora que ele criar um fôlego, ele taca a mão na bunda e bora, safado, se levanta e vai para a vida. É ou não é? A gente cuida de você enquanto é vulnerável. Aqui não. É só enquanto recupera as forças. Depois a gente bota para voar banda. É ou não é? Então essas são as 3 missões básicas da igreja. Adorar a Deus, fazer discípulos e cuidar daqueles que estão em estado de vulnerabilidade. Isso dá sentido a tudo que nós fazemos. Isso dá sentido. Então, nosso tempo já está esgotando, mas a gente vai ter outras oportunidades. Eu não estou pensando em me mudar agora. Vem cá, Ministério do Louvor, vem para cima. Não estou pensando em mudar agora, então a gente vai
concluir essa nossa conversa. Mas, queridos, por que eu estou falando sobre a missão da igreja? Por que eu estou falando sobre a missão da igreja? Porque você chega na igreja e a pergunta é: tu vai fazer o quê, vaso? Amém? Tu vai fazer o quê? Você chega aqui na igreja e não sabe de nada. Como é que funcionam as coisas aqui? Tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho que você pode entrar. Estão comigo? Para quê? Para você cumprir a sua missão como igreja. E a sua missão como igreja começa onde? Dentro da sua casa. Começa dentro da sua casa. Como? Adorando a Deus. Qual é a outra parte da minha missão? Se envolva na igreja para discipular pessoas. E qual é a outra parte que eu posso me envolver? Cuide daqueles que estão em estado de vulnerabilidade. A Bíblia diz: quem empresta ao pobre, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Então, se é assim, os pobres são um terreno fértil para a gente plantar. Se dando ao pobre nós emprestamos a Deus, então é um terreno fértil. Porque Deus, Ele é bom pagador. Amém? Ele é bom pagador. Investir em pessoas. Aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, elas estão perguntando: Deus existe? Deus existe? Diante de tanta dor, de tanta angústia, de tanta coisa ruim que me acontece, Deus existe? Aí de repente para uma Kombi velha, cheia de um monte de jovenzinho, né? E quem são? Uns garotos que estão fazendo a terceira parte da missão, que é: cuide dos vulneráveis. Faça alguma coisa em favor deles. Amém? Como é que a gente pode amar o próximo? Quando você obedece a Deus, de tabela você está amando o próximo. Por exemplo, existem pessoas que passam muitos anos na igreja, mas não aprenderam a pagar suas dívidas. Vixe, agora a música não deu certo não. Para aí que essa daqui é forte. Essa música aí tá para os irmãos chorar e aqui aí vai misturar tudo. Né? Preste atenção. Nós entregamos nosso coração a Deus. Estão comigo? O que é que nós precisamos fazer agora? Aprenda de mim, disse Jesus. Vinde a mim e aprenda de mim. Entretanto, tem pessoas que passam tanto tempo na igreja, mas continuam com o mesmo asco que tinha lá fora. É como se não tivesse lançado aquelas cascas velhas. Compra e não paga. Está certo isso? Pastor, mas é só R$2. Eu comprei um salgado. Não interessa, irmão. A pessoa te deu? Não, então é comprado. Se é comprado, tem que ser pago. Não interessa se é 2, se é 100, se é 1000, quanto é. Vocês estão comigo? Então venha a mim e aprenda de mim. Então você diz que veio a Jesus, aprende dele, e as pessoas olham para você e diz: aquele velhaco. Você acha que isso fica legal? Sim ou não? Não fica. Não fica legal. Comprou, pagou. Se você não pode pagar, porque todos nós podemos passar por circunstâncias ruins, é ou não é? Mas o que é que a gente faz? A gente vai na pessoa e diz: cara, eu estou assim. Mas assim que eu tiver, eu te pago. Pode ser, pode não. Você vai levar uma surra agora. Tudo bem, então bate aí. Mas tem que honrar compromisso, tem que ter vergonha na cara, irmãos. Vocês estão comigo? Não interessa se for uma bijuteria que você comprou, não interessa o que é. O que interessa é o quê? Que você tem que andar com o nome limpo, querido. Você tem que usar o seu crédito, não é o crédito do outro.
Eu aconselho os meus irmãos na igreja, não empreste cartão para ninguém. Pastor, tem que amar os irmãos. Isso mesmo, cuide da sua vida. Cuidar da sua vida com cartão alheio, tudo bem, pode ser que você esteja usando o cartão do outro, mas irmãos, ora para Deus te libertar disso. Estou te falando, isso é lição de vida. Ande à vista. Se você não pode andar de carro, ande de ônibus. Se não pode andar de ônibus, ande de bicicleta. Se não pode de bicicleta, vá de pé. Não vai te matar. Só vai te ensinar a ser gente, a ser homem, a ser íntegro. Isso não vai te impedir de prosperar. Você não precisa posar de rico quando você é pobre. Cara, eu sou pobre. Não, pastor, eu sou rico pela fé. Ok, queridão, mas isso está no futuro. Hoje tu é pobre. Que bênção que você está visualizando um futuro próspero. É para ser assim mesmo. Eu vivo hoje visualizando meu futuro próximo. Mas hoje a minha situação é essa, eu não tenho nada. Estão comigo? Não, mas eu tenho que parecer. Não tem que parecer nada. Você tem que vestir a sua roupa. Não é a roupa de Saul, é a sua roupa. Você tem que andar com a roupa que você pode pagar, não é que você não pode. Não, mas vão mangar, problema deles. E se eu ver alguém mangando da sua roupa, eu vou chegar junto. Tenha vergonha da sua cara, vai lá no shopping comprar roupa pro irmão. Em vez de ficar mangando da roupa dele. Hã? Tu só vende blusa, macho. Vem cá. Você já ouviu falar da marca Soso? Fica aqui, meu filho. Vem cá, vem cá, vem cá. Outro modelo. Aí. Soso. O outro lá atrás também. Cadê? Quem é? Quem? Cadê Luan? O Luan só quer ser tímido. Ele não quer mostrar não, tá bom. Vicente, Soso, ganhou teu minuto de fama. Onde é que nós estávamos agora? Ah, comprar roupa. Então, em vez de mangar da roupa do irmão, compra a roupa, compra a blusa lá com a blusa Soso, colorida, bonita e tal, moderna. Vocês estão comigo? Mas ande, queridão, com o que você pode. Ande livre. Use o sapato que você pode, ande livre. Bênção, bênção, bênção. Agora, comprou, pagou. Por quê? Porque está falando de você, queridão. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Como é que eu vou amar o próximo se eu compro e não pago? Como é que eu vou dizer que amo a Deus se eu não obedeço o que Ele diz para fazer? Ok? Então, resolve isso na vida. Cartão de crédito. Pedir dinheiro emprestado. Ande à vista. Ande à vista. Não, pastor, tu tem que crer. Cara, tem gente que anda fazendo loucuras. Compra o que não pode. Eu não faço assim, querido. Você pode fazer se você quiser, mas eu não aconselho, não. Por que é que você crê para fazer uma loucura e depois crê para pagar? E por que é que você não crê para ter, para comprar? Não é tudo, não é fé? Vocês compreendem o que eu estou falando? Não, eu faço uma loucura, eu compro o que eu não pude, que eu tenho que crer. Está certo, tudo bem. Por que é que você não faz diferente? Você crê para ter, quando tem, você compra. Qual é a diferença? A diferença é que se você faz assim, você não vai assumir um compromisso que você não pode. Está compreendendo? Você vai assumir um compromisso que você pode. Está dentro daquilo que eu posso fazer. Muito bem. Comprar, pagar. A outra coisa, mentira. Tem pessoas que estão na igreja, vieram a Jesus, não perderam o hábito da mentira. Não pode, querido. A sua palavra tem que ser sim e tem que ser não. Porque você agora parece com Jesus, você não parece com outro. Não, mas falar a verdade pode causar muito prejuízo. Pode. Mas é causando prejuízo que você não vai entrar mais em mentiras. Quando a gente sofre a dor da nossa mentira, é que vai nos impedir de entrar em outras mentiras. Se a gente sempre escapa das nossas mentiras, isso é mal, isso é ruim, porque a gente acha que pode escapar de todas. E quando se dá por fé, a nossa vida está tão enrolada que a gente não sabe como voltar porque está cheio de mentira.
Vocês estão comigo? Então são coisas do tipo. Outra coisa, roubar. Pastor, crente rouba? Rouba. Rouba. Então, aprender de Jesus. Você está aprendendo de Jesus? Estou. Então você não mente. Você não rouba. Você compra e paga. Vocês estão comigo? Irmão, se um empresário chega para mim e diz assim, pastor, quem que o senhor indica? Você está compreendendo? Irmãos, as pessoas olham para a igreja e acreditam que a igreja obedece à Bíblia. Vocês estão comigo? As pessoas olham para a igreja e acreditam que as pessoas que vão para a igreja, elas obedecem à Bíblia, elas obedecem a Deus. Então, se ele chega e diz, pastor, estou precisando de um empregado, de um funcionário de confiança, vou botar em área estratégica da minha empresa, eu preciso de gente assim. Quem que o senhor indica? Claro que eu não conheço a intimidade dos meus irmãos, eu não posso julgar, mas você está compreendendo o que eu estou falando? Mas as pessoas olham para a igreja e acreditam que a igreja é honesta, irmãos. E a nossa vida, elas estão glorificando a Deus ou não. Por causa do nosso estilo de vida. Por exemplo, existem filhos que não cuidam dos pais quando estão velhos. Não visita, não dão assistência, abandona. Você acha que as pessoas de fora não observam? Aí você chega lá e diz assim, você tem que aceitar Jesus, vamos ter aqui um culto lá na igreja, aleluia, viu? Domingo, culto da família, vamos nós lá, culto da família. E a pessoa que vê você, que não cuida do seu pai velho, esse crente fidão, sabe o que? Pablo do velho ali, fica não sei o que. Pensa que as pessoas não olham? Olha, querido. Porque não precisa nem ser religioso para cuidar dos idosos. Não precisa ser, só precisa ser gente. Né? As pessoas não se lembram, um problema de você jovem é que você acha que vai ser bonitinho para sempre. Diz para o teu irmão do teu lado, a casa caiu. Vou te revelar. Vou te revelar uma verdade. Você não vai ser lindão e nem lindona para sempre. Uma hora essas coisas vão murchar. Não fiquem depressivos. Eu só estou te ajudando a contar os seus dias. O Salmo 92 diz, Senhor, me ensine a contar os meus dias. Você está contando os seus dias? Rodney fez hoje 37 anos. Aleluia! 37 anos, ele está contando seus dias. Mas como eu gosto do meu amigo Gileade, ele sempre tem 2 palitos e uma piada sem graça, né? O Gileade diz, rapaz, isso é 2 palitos, aí vem com uma piada sem graça. Tipo o quê? A gente está no aniversário, parabéns para você, 37 anos. Ele disse, não, queridão, é o contrário. Você tem 1 ano a menos. É uma perspectiva. Isso é uma piada que tu contaria? Com certeza. Então você está lá, parabéns para você, 37 anos. Aí ele, não, você está errado. Não é 1 ano a mais, é 1 ano a menos. A velhinha está queimando, aquela velhinha é tu. Não é? Não é? Você compreende o que eu estou falando? Então, o que significa dizer, querido? A vida está passando, tu está bonitão, teu cabelo é massa, teu corpinho é um violão, beleza, tudo certo. Queridão, vou te dar uma má notícia. A vela está queimando.
Então hoje você é bonitão, não olha para o futuro, porque você não aprendeu a contar os seus dias. Então você acha que é eterno, e não é. Daqui a pouco você está velho. Alguns dias atrás, eu era como João Vitor. Como o irmão Júnior. Irmão Júnior não, que já está quase no nosso... 30 e vai algumas coisas, né, meu filho? 37 também. Mas há poucos dias atrás eu era aquele jovem da igreja que tocava, que ministrava o louvor, que dirigia o grupo de jovens, não sei o quê, fazia tudo na igreja. Hoje eu já sou pastor, cara, foi ontem. Foi ontem. Eu não percebi esse salto. E eu já estou na metade da vida. Passou-se 40 anos e eu nem... Olhe lá, que eu chego aos meus 80. Deus queira que dê certo. Metade da vida, foi rápido. E eu já comecei a ver coisas desmoronando com 40 anos. É como se você viesse com uma escala crescente, aí chegou nos 40, aí começa a fazer assim, ó. Foi isso. Hã? Fundo musical? O que é que eu estou dizendo para você? É que a gente nem precisa ser crente para cuidar dos idosos. Não precisa ser crente. Basta ser só gente. Agora, se a gente é crente, muito mais. Jesus deu uma pancada nas pessoas de sua época porque eles estavam dizendo assim, eles eram tão consagrados, tão santos, que eles chegavam para o pastor da igreja e diziam assim, pastor, eu deveria cuidar dos meus pais, mas eu vou fazer o seguinte, aquilo que eu ia dar para os meus pais, eu vou dar para o Senhor, aleluia, aleluia, porque eu sou muito espiritual. Aquilo que era oferta ao Senhor, aliás, aquilo que era para ser do meu pai, ou seja, eu cuidar dele, eu ofertar na vida dele, entende? Eu ser generoso com ele. Aquilo eu deveria fazer para meu pai. Não, mas eu não vou fazer, eu vou dar para o Senhor. Eu vou viver na igreja, eu vou me consagrar, aleluia. Todo o dinheiro que eu ganhar eu vou dar na igreja porque eu sou espiritual. Aí Jesus fala, bando de sem vergonha. Vocês estão distorcendo a minha palavra. Não é assim que Deus diz. O que Deus disse é honrará teu pai e tua mãe. Você não tem um negócio de balela de dizer, é do Senhor. Do Senhor é uma ova, você tem que cuidar dos seus pais. Vocês estão comigo? Do que é que eu estou falando, gente? Sobre obedecer a Deus. Amar o Senhor e obedecê-lo. Isso é nossa missão como gente, como igreja. Então não faz sentido nós servirmos a Deus e existir coisas erradas. Vocês estão comigo? As pessoas têm uma visão de nós, como igreja de Jesus. E a gente precisa consertar, comprar e pagar, falar a verdade, o que é, ainda que seja vergonhoso, mas é o que é. A ser verdadeiro, você compreende? E não covarde, fugindo das coisas, mas ser verdadeiro, autêntico naquilo. Não roubar, não mentir. Que mais que eu falei? Me ajudem. Vocês não decoraram não essas partes, né? Não. Isso, não roubar, não mentir, pagar as dívidas, não usar o cartão do outro, não dinheiro emprestado. Por que não essas coisas? Porque às vezes por causa de um dinheiro emprestado, por causa de um cartão, uma pessoa nunca mais vem para a igreja. Por quê? Com vergonha. Vocês estão comigo? Mas não estou fazendo bem, não estou emprestando um cartão? Tá, mas se a pessoa dá um cano em tu? Não, pastor, mas é crente. Pois bem. Você está compreendendo? Às vezes a gente faz o bem às pessoas e aquele bem não é tão bem assim. Tem um casal aqui da igreja que desapareceu e eu não sei se é por causa disso, mas enfim.
Chegou lá em casa, pastor, preciso comprar um remédio para minha esposa. Ela está com infecção. E eu não tenho dinheiro, os dois trabalhando. Eu não tenho dinheiro, só recebo dia 5. E ela está com infecção. E eu vim aqui em segredo, porque se ela souber que eu vim, vai dar briga. Eu digo, meu irmão, sem problema, vamos comprar um remédio da mulher. Todo mistério no 007 para a mulher desconfiar. Eu achei um negócio estranho. Mas sem problema. Eu acredito no meu irmão, né? Você acredita que crente mente? Vocês estão vendo o que eu estou falando? Uma vez, vocês sabem dessa história, um rapaz chegou para o pastor, um garotinho sem vergonha, chegou para o pastor, pastor, que foi, meu irmão? Pastor, vem ver. Aí o pastor veio, era para chamar para fora da igreja. Quando chegou lá fora da igreja, o que é? Pastor, uma vaca voando. Aí o pastor, aonde? Eu, e tal. Começou a zombar lá com os outros colegas do pastor. Não tem medo do castigo de Deus, né, irmão? Zombando do pobre do pastor. Aí os meninos, pastor, o senhor é bobo, acreditou que vaca voa. Aí o pastor disse, irmão, eu prefiro acreditar que vaca voa do que acreditar que crente mente. Ai, isso é cajadada de pastor, querido. Entende? Prefiro acreditar que vaca voa do que crente mentindo, né? Então o crente não mente, o crente fala a verdade. Comprei o medicamento 007, foi lá, imagino que a mulher ficou boa. Eu fiz questão de comprar porque a pessoa poderia fazer um uso indevido do dinheiro, está compreendendo? Eu digo, bom, é doente, a mulher está com infecção, isso pode piorar, pode se tornar uma coisa gravíssima. Comprei o remédio, está aqui, leva para a sua mulherzinha, aleluia, aleluia. Outro dia, desapareceu. Não, dia 5, dia 10, nunca mais apareceu. Quando foi outro dia, eu entrei com a minha esposa no mercantil. Despretensiosamente, um mercantil que a gente não tem hábito de ir. Quando a gente entrou, e foi se esconder lá para as tantas, eu digo, que é isso, cara? Você compreende o que eu estou falando, minha gente? Absurdo isso, né? Ou seja, nunca mais eu vou na igreja. Gente, que é isso? Vocês compreendem o que eu estou falando? Então a gente precisa andar na palavra, gente. Ter vergonha na cara, ser gente. Deixar esses hábitos nojentos que, se porventura a gente teve em algum momento da vida, porque a gente vai criar filhos. Que tipo de filho a gente vai criar? Com que tipo de valores a gente vai dar para essas crianças? Não é? Então são por causa dessas coisas que a sociedade está destruída. E de onde é que sai o remédio para a sociedade? Tem que sair daqui, minha gente. Pessoas que amam a Deus e têm a sua palavra como regra para a sua vida. Não é blá, 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 é regra. É regra, irmão. Eu me esforço para viver isso aqui. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, Deus é bom. Depois eu termino essa mensagem. Nós estamos falando sobre a nossa missão. Por que nós existimos? Se nós deixarmos de fazer essas 3 coisas que eu lhe falei, amar a Deus, ensinar as pessoas a obedecer a Deus, que é o discipulado, e cuidar daqueles que estão em estado de vulnerabilidade. Se a gente não fizer essas 3 coisas, a gente deixa de ser igreja. Amém? Então fica firme no Senhor. Depois a gente termina conversando sobre a nossa missão. Amém? Que o Senhor vos abençoe.